A origem do pecado. Olá, mais um ensino sobre Tiago, agora do 12 ao 15, que fala sobre como acontece o pecado. E eu vou falar também sobre a origem do pecado, quem pecou primeiro. Enquanto eu falo como o pecado acontece, aí vocês vão pensando, quem pecou primeiro? É fácil. Vão pensando. Primeiramente eu vou falar o que diz Tiago 1, do 12 ao 15, que fala como o pecado acontece. Diz assim: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Fala sobre tentação. A tentação é uma prova. A vida cristã não está isenta de desafios e tentações. No entanto, essas provas podem nos fortalecer e nos ajudar a crescer em nossa fé. O versículo 12 também fala sobre a resistência à tentação, que é fundamental. Para receber a coroa da vida é necessário resistir à tentação e permanecer fiel a Deus. E fala sobre recompensa. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E essa recompensa é para aqueles que resistem à tentação e permanecem fiéis a Deus, então receberão a coroa da vida, que é a promessa da vida eterna e vida com abundância em Deus. O versículo 13 fala de questões como Deus não ser a fonte do mal, Deus não tenta a ninguém, e diz que a tentação não vem de Deus, vem de dentro de nós. O mal está em nós. Deus é bom e justo, e não é a fonte do mal ou da tentação. Deus não tenta a ninguém que peque ou faça o mal. E essa tentação pode vir de dentro de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, pensamentos, imaginação. A tentação vem de várias formas. Ou vem de outra pessoa, às vezes, que se comporta de certa forma com a gente, aí a gente se vê tentado. Mas que o homem analise a si mesmo. Primeiramente, temos que nos analisar, porque a salvação é individual. O versículo 13, como eu disse, fala que Deus já é a fonte do mal. Não devemos culpar Deus pelas nossas próprias escolhas ou fraquezas. Devemos reconhecer que a tentação é uma parte natural da vida que consequentemente foi afetada por Satanás, mas que podemos resistir a ela com a ajuda de Deus. Devemos buscar sabedoria e força em Deus para superar as tentações e viver uma vida justa e santa. E como podemos fazer isso?
lendo a palavra de Deus, lendo a palavra, meditando. O versículo 14 fala assim: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. Então é esse mal que está em nós. A concupiscência é a raiz da tentação. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. A concupiscência, ou seja, é aquilo que são os desejos dos prazeres da carne, as coisas mundanas, que essa é a raiz da tentação. Somos responsáveis, lembrando disso, que somos responsáveis pelas nossas escolhas e ações. E não podemos culpar a Deus ou os outros pelas nossas próprias fraquezas. Uma pessoa se comporta de tal forma com a gente, mas cabe a nós escolher a nossa reação. De acordo com a vontade de Deus, temos que sempre ir de acordo com a vontade de Deus. Devemos ser responsáveis pelas nossas escolhas e ações, e não culpar os outros pelas nossas próprias fraquezas. E aí, vocês já sabem como o pecado surgiu, com quem surgiu. Só um pouquinho mais para eu falar sobre isso. O versículo 15 fala sobre a concupiscência que leva ao pecado. E o que leva ao pecado? O pecado leva à morte. E existe uma sequência para que o pecado nasça e gere a morte. Fala assim: a concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é a sequência de como acontece. A concupiscência os prazeres da carne levam ao pecado. O pecado, quando é consumado, pode levar à morte espiritual e eterna. E aí, vocês descobriram com quem surgiu o pecado? Com quem ele surgiu? Ele surgiu com um querubim. Um querubim que no céu ele foi colocado numa posição de querubim da guarda. Um cargo que era destaque entre as outras criaturas celestes. Ele era perfeito, sábio, belo e formoso, além de ter um vívido resplendor e reluzente. Então o poder subiu à cabeça dele. E ele quis ser como Deus. Quais foram os pecados que ele cometeu? Foi a cobiça, a inveja e logo depois a ira. A ira, quando viu que não conseguiu o que queria ter, ficou irado. E até hoje ele é irado com Deus e com os seres humanos, porque os seres humanos têm muitas oportunidades. E esse querubim foi aquele que é chamado de Lúcifer. E esses pecados que ele cometeu são os dos piores. Fala sobre um pouco dos pecados dele. A cobiça é algo que não é tão forte como a inveja. A cobiça é desejar o que o outro tem. Já a inveja é algo mais forte. É desejar o mal à pessoa. Já na cobiça tem gente que tem um coração bom, às vezes tem um coração bom, mas cobiça o que é do outro, mas não quer que o outro perca o que ele tem. Já na inveja isso é diferente. Na inveja você implica com a pessoa,
quer que ela perca o que ela tem. Então, juntou esses dois pecados e o pecado dele foi terrível. Eu conheço o pecado da cobiça e sei que, que quem tem um coração bondoso não vai sentir inveja. Não vai sentir inveja, só vai ser atingido pela cobiça. Mas a cobiça também é um pecado terrível e pegajoso. E a inveja é insuportável. A Bíblia fala que a inveja é como a podridão dos ossos. Quando uma pessoa tem que lidar com a inveja do outro, é realmente como podridão dos ossos. Dá vontade de fugir de perto dessa pessoa. E Satanás não, como Lúcifer ficou conhecido, Satanás, ele foi expulso do céu. Houve uma luta e ele caiu na terra e tentou a Eva. Tentou a Eva que caiu na tentação. Então ele falou o que ele desejava para Eva. Ser como Deus. A Eva falou, se eu comer desse fruto, Deus disse que eu vou morrer. Aí Satanás falou, não, eu lhe digo que você não vai morrer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então houve a morte espiritual. E foi aí que surgiu o pecado. E Eva influenciou Adão e os dois caíram na tentação. Então foi plantada o nosso corpo até hoje é um corpo amaldiçoado. Amaldiçoado por causa do pecado que foi implantado por Lúcifer, por Satanás no ser humano.